Boa noite, senhoras e senhores. Desde ontem à noite, no Teledomingo da RBS TV e hoje nos noticiários da emissora, vem se divulgando a preocupante realidade do maior rio do estado, o Jacuí, especialmente na sua extensão final dos últimos 100 quilômetros, antes do seu ingresso no estuário do Guaíba. O Jacuí foi degradado nos últimos anos pela extração de areia, além dos limites permitidos e, consequentemente, impactando no meio ambiente pelos danos causados, tais como destruição de praias arenosas conhecidas, derrubada da mata ciliar, motivando inclusive ameaças à própria navegação fluvial. E o que mais surpreendeu na reportagem denúncia, de autoria dos jornalistas Fábio Almeida e Renata Colombo e cinegrafistas Caco Barzi e Cláudio Fernandes, foi a falta de fiscalização dos órgãos competentes nesses últimos anos, como a Fundação Estadual de Proteção Ambiental e o Departamento Nacional de Produção Mineral. Talvez por falta de alternativa, as empresas mineradoras foram avançando em zonas proibidas, nem todas, é claro, mas aquelas que pautaram o seu trabalho pela clandestinidade e crime ambiental. Para saber por que tudo isto aconteceu e o que se fará daqui por diante, é que propomos o Conversas Cruzadas de hoje. É o tema. Estamos no Rio Jacuí, próximo à região metropolitana. Ao escurecer, um susto. E o flagrante. Dois barcos roubando areia dentro do canal de navegação do Parque Estadual do Delta do Jacuí, uma área de preservação ambiental permanente. As embarcações estão com todas as luzes apagadas, desrespeitando regras da Marinha e podendo provocar acidentes. Elas fogem ao verem que foram flagradas. Com a pouca iluminação, é difícil identificá-las, mas com os flashes de uma máquina fotográfica, conseguimos os nomes dos barcos. Caxias do Sul, que não tem licença para minerar e nem transportar areia, e Nova Olinda, draga que não poderia estar navegando. Ela está proibida pela Justiça por ter cometido esse mesmo crime. Durante 4 meses, nossa equipe percorreu parte das águas do Jacuí. Fomos de Porto Alegre à região de Vale Verde. Passamos madrugadas nas margens e também nas ilhas. O objetivo era entender o que está acontecendo em um dos maiores rios do estado, com mais de 800 quilômetros de extensão, que parece estar doente. O resultado foi uma série de flagrantes. A draga Ricardo Pasquini está amarrada na mata, em Eldorado do Sul, o que é proibido pelas regras de navegação e de proteção ambiental. Pela manhã, sai dragando a menos de 50 metros da margem. São elas que retiram a areia do fundo das águas. Todos os dias são centenas de toneladas. Uma extração que ocorre neste ritmo há quase 3 décadas. As dragas puxam a areia do rio por meio de um cano de sucção. Quando o cano não encontra mais areia no fundo, a opção de muitos mineradores é se aproximar das margens. Essa extração próxima da costa é ilegal, porque tira a sustentação do solo e tudo que está sobre a margem vai abaixo. O fenômeno é conhecido como solapamento e causa um dano ambiental irreparável. Este marinheiro, que trabalha em uma draga na mineração do Jacuí, confirma a prática de extração próximo às margens, para conseguir a areia e carregar as dragas mais rápido. Se liga a draga, né? Seja na costa, em terra firme ou numa ilha, de qualquer maneira vai. Durante a produção da reportagem, flagramos muitas dragas trabalhando próximas das margens e outras em áreas de preservação. As embarcações desrespeitam as regras desses documentos, as licenças de operação, as chamadas LOs, que são concedidas pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM. Todas as irregularidades flagradas durante as incursões pelo Jacuí foram mapeadas. As imagens captadas por nossa equipe também foram registradas por uma câmera fotográfica, que marca a posição via satélite.
Com a mesma câmera, registramos os pontos de degradação às margens do rio. Estamos em São Jerônimo, na Costa dos Tavares. Os estragos causados aqui e em outros períodos de mineração foram objeto de uma ação judicial que é movida há 5 anos, pedindo o fim da extração de areia em todo o Jacuí. Os danos ambientais ainda são bem visíveis neste trecho. Depois do processo, a distância mínima para se minerar no local é de 200 metros da margem. A informação está na licença ambiental, mas não foi o que encontramos. De longe é possível ver que as dragas estão bem próximas à margem e trabalhando. Sem que eles percebessem que se tratava de uma equipe de reportagem, conseguimos chegar mais perto. Com a ajuda deste aparelho que mede o fundo do rio, comprovamos a profundidade elevada no local. Onde antes existia uma praia, como mostra essa foto de 1989, hoje o equipamento registra mais de 10 metros de profundidade. O desaparecimento de praias, de pontais e bancos de areia é investigado pela Polícia Federal. Em 2007, o levantamento mostrava o sumiço de 33 praias. Hoje, seriam mais de 100 que não estão mais no mapa. As imagens falam por si e explicam a razão do nosso tema de hoje. E ao longo do programa, na abertura de blocos, nós vamos mostrar mais imagens do que foi flagrado pela reportagem da RBS TV. O programa, evidentemente, não é contra a extração de areia, até porque sem areia não se faz qualquer prédio ou ponte. É insumo fundamental para a construção civil. O que o programa quer discutir aqui são as ilegalidades e destruições que vêm acontecendo. Vão participar do nosso programa o advogado ambientalista e presidente da ONG APTA, Associação para a Pesquisa de Técnicas Ambientais, Clóvis Ayrton Braga. O representante da Agabrita, Associação Gaúcha de Produtores de Brita, Areia e Saibro, e do Sindibrita, que é Sindicato da Indústria de Mineração de Brita, Areia e Saibro do Rio Grande do Sul, Sandro Alex de Almeida. O biólogo e professor da Unicinos, que também foi diretor técnico da FEPAM, Jackson Miller. E o atual diretor-presidente da FEPAM, o biólogo Carlos Fernando Niedersberg. É químico, o químico Carlos Niedersberg. O programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sicredi, a vida é melhor quando é cooperativa, porque gente que coopera cresce. E Sistema FEComércio, com você a gente faz a economia girar. O nosso telespectador pode enviar a sua opinião sobre o tema para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. E a opinião do telespectador tem aqui o patrocínio de Mercato Restaurante, os mais saborosos momentos para você. Todas as partes trouxeram hoje uma grande equipe de assessoramento que estão aqui na nossa plateia. Mas vamos começar pelo Dr. Clóvis Ayrton Braga, que é advogado ambientalista e presidente de uma ONG conhecida, APTA, para nos dizer o que achou dessa reportagem, se realmente ela reflete uma realidade, o que faltou registrar, por que isto vinha acontecendo e não era flagrado, não era contido. Dr. Clóvis, boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, os ouvintes da TV Com. Lazier, a reportagem, primeiramente, nos pareceu muito oportuna, não? E conseguiu retratar com muita precisão, com muita fidelidade, esse drama que vive o Rio Jacuí já há bastante tempo. Só que, como não poderia ser diferente, né, a reportagem traz parte desse caos,
porque ele é muito maior, pode ter certeza que ele é muito maior do que foi apresentado, do que as imagens mostram. Porque esse rio em que há uma mineração aí há mais de 100 anos, com draga de alcatruz, nós há mais de 40 anos navegamos pelo rio e vivíamos os familiares dos nossos associados, dos nossos simpatizantes, sempre em harmonia com esse rio. Lá nos anos 2000 nós passamos a nos deparar com a degradação do rio. E essa degradação, ela foi num crescente que motivou a fundação da ONG em 2002. A partir de 2003, nós começamos a fazer denúncias dessa situação que nós verificávamos em loco, no rio, ou seja, o sumiço, a degradação da praia, a elevação extrema de profundidade do rio e toda sorte de mineração clandestina, e começamos a fazer essas denúncias todas as autoridades constituídas, FEPAM, DNPM, Polícia Federal. Desde quando? Desde 2003. Isto de uma maneira formal, escrita? Perfeitamente, sempre documentada, formal. Tem como comprovar isso? Temos como comprovar. Em 2005, já quase que em desespero, nós resolvemos pesquisar, catalogar, com auxílio de técnicos que até então nós já tínhamos na associação, biólogos, geólogos, e fizemos um trabalho do qual eu tenho uma cópia aqui, e encaminhamos para todos esses órgãos, em 2005, Ministério Público, FEPAM, DNPM, Polícia Federal, Polícia Ambiental Estadual. E quais foram as providências, as reações a isso? Até então, muito pouca. Quase que nada, porque a gente sabe que no Rio é muito difícil fiscalizá-las. É muito difícil fiscalizar. A gente entende essa peculiaridade do nosso rio. E não tendo alcançado os objetivos, em 2006 nós resolvemos intentar uma ação civil pública. Que nós entramos ali em agosto de 2006 e em novembro nós obtivemos um despacho da Vara da Justiça Federal Ambiental de Porto Alegre. E nesse despacho foram concedidas várias liminares de vários itens que foram pedidos. Nós pedimos já em 2006, porque sabíamos que naquele acelerado de degradação que o rio vinha, estava contados os dias do rio, e que seria, num breve, curto espaço de tempo... E contra quem os senhores entraram? Nós entramos contra as 3 empresas mineradoras, né, que tem o cartel, que monopolizam 95% dos direitos minerais do rio, e mais a FEPAM e o DNPM, que os órgãos fiscalizadores, sim, que ao nosso entendimento não estavam fiscalizando adequadamente. E houve sentença? Houve uma decisão liminar em que foram concedidos vários itens que nós pedimos de liminar e alguns itens acrescentados pelo Ministério Público. Sentença final não houve? Sentença final ainda não até hoje. Só que 6 anos de duração? 6 anos de duração, mais de 6 anos. Só que sequer um desses itens que foram concedidos em sede de liminar pelo juízo foram cumpridos até hoje. Não foram? Nenhum desses itens foram cumpridos até hoje. O zoneamento, em que a liminar fixa inclusive uma multa diária, multa irrisória de R$1.000, na época, para fazer um zoneamento em prazo máximo de 180 dias. Enfim, foi mandado reconstituir a Ilha das Cabras, onde as torres da CE se encontram na iminência de ruir, de cair para dentro do rio. Já foi feito contenção de concreto, e que não se mostrou suficiente. Foi determinado a paralisação da mineração no entorno dessa ilha e a recomposição. E não paralisaram? A paralisação, em torno dessa ilha, ela é feita durante o dia, quando na iminência de alguma fiscalização. Nos demais, nós temos informação da população, de pessoas ali que têm propriedades, cuja propriedade, lazer, pasme, mais de 500 metros já foi perdido da propriedade que solapou para dentro do rio. Principalmente em que região do rio? Nesta região que nós falamos, da Ilha dos Dornélios, né, entre Charqueadas e Triunfo. Daqui a pouco continua, doutor Clóvis. Perfeito. O empresário Sandro de Almeida, presidente da Esmarja,
está aqui também representando a Agabrita, os demais diretores da Agabrita estão aqui assistindo o programa. A Associação Gaúcha de Produtores de Brita, Areia e Saibro, do Sindibrita, o Sindicato da Indústria de Mineração de Brita, Areia e Saibro do Rio Grande do Sul. O que tem a nos dizer, senhor Sandro? Boa noite. Boa noite. Meu agradecimento pelo espaço concedido em nome da Agabritas, do Sindibritas. Boa noite aos debatedores, boa noite aos telespectadores. O que eu tenho a dizer, Lazer, é que a Agabritas e o Sindibritas têm um trabalho aí de 33 anos em prol do desenvolvimento da mineração do estado do Rio Grande do Sul e em prol de seus associados. E que ela não pactua com a mineração clandestina, repudia, e a reportagem, num todo, eu acho que ela pega muito pouco em relação a quem está certo e a quem está errado. Porque a Agabrita, os seus associados, trabalham dentro do que preceitua a legislação, tanto mineral quanto a estadual, que é a da FEPAM. E a Agabrita sabe quais são os mineradores ilegais? A Agabritas faz um trabalho de prevenção, de orientação, né? Ela não é função da Agabritas fiscalizar, e sim de orientar, de fazer um trabalho em prol à mineração. E assim ela o faz. Agora, a reportagem, ela tocou ali em 15, 20 barcos, sendo que 5, 6 barcos não tem registro na FEPAM, não tem o equipamento de monitoramento via GPS, pelo que eu estou sabendo. E é um marco a fiscalização por GPS. O GPS, ele é importado do Canadá, só tem 3 países que têm esse sistema de monitoramento. É nós aqui no Rio Grande do Sul, Portugal e a Itália. É um equipamento de primeiro mundo, que tudo que acontece e a legislação manda que coloque, quando tu ganha LO, o equipamento, fica rastreado. Não tem como um barco estar na margem ou estar fora de área e não está ali apontado pelas coordenadas. Fica tudo registrado dioturnamente. O senhor João Paulo de Moraes, que é de uma empresa de monitoramento, disse hoje de manhã à Rádio Gaúcha que é impossível monitorar. É que a portaria, Lazer, ela não exige que ele monitore, mas que ele rastreie. O monitoramento não cabe a ele fazer, ele é uma das empresas homologadas, é da Gente Terra. Gente Terra. Tem mais 4. Agora, como hoje tu monitora uma embarcação e até um trabalho da Agabritas e do Sindibritas, que junto com os órgãos conseguiu implantar esse sistema, assim como tu monitoras um caminhão, um automóvel. Tu sabe onde ele está em tempo real. Esse equipamento ainda pode desligar o equipamento da embarcação, pode dar rotação, o que consome de diesel em tempo real. Então, tudo que é colocado, o que a reportagem aponta, é fácil de nós rastrearmos e saber se ocorreu ou não. E não jogar e dizer que tudo está errado, ou que não está funcionando certo. A erosão, o solapamento de um rio, ainda mais um rio meandrante como é o Jacuí, o rio é um ser vivo. O rio tem força, tem energia. Se não existir erosão e solapamento, o rio não vive. Os rios hoje que não têm mineração têm tanto ou mais.
que o próprio Jacuí. Antes de existir mineração no Jacuí, existia sim também erosão e solapamento. O solapamento pode erosão e vice-versa. E quantas árvores caídas tem ao longo do rio, em quantos quilômetros? Agora, o embasamento técnico-científico, e quem está atestando que está ocorrendo esses episódios, eu não vi por detrás uma universidade, eu não vi por detrás uma instituição de mais peso, com exceção da FEPAM, né, que possa atestar e medir essas consequências. É muito fácil jogar no ar e a comprovação efetiva disso aí, tecnicamente, cientificamente, do que acontece, se isso é natural. Eu digo que erosão é natural. Hoje nós temos quantas barragens no Rio Jacuí? 100 praias, 100 ilhas, 100 pontais. 80%, 90% é só abrir as barragens, que elas vão aparecer. Além disso, hoje, a força das enchentes, que estão cada vez mais violentas. Eu canso de dizer, o muro da Mauá, por quanto tempo vai sustentar a força das águas, com a velocidade que está vindo? Então, isso vem levando tudo pela frente. Agora, é lógico que a Gabrito Sindibritas não aceita dragagem clandestina, até para o setor é ruim, em função de concorrência desleal e tudo que pode acarretar. Pois é, isso não chama, somos, isso que chama atenção. Não somos partidários. Sendo pernicioso para os mineradores regulares, seria de denunciar, de acusar, de procurar o afastamento dos clandestinos, né? Queremos dizer que é uma prática de uma minoria. Assim como foi levantado 100, 120 barcos pela reportagem, ali 10, 12 barcos, que seriam 10%, são episódios pontuais que podem ser 1, 2, 3 pessoas físicas que estão fazendo isso ali. A rotina não é esta é a exceção. Pode ter certeza. Daqui a pouquinho prossegue o representante da Gabrita. O biólogo Jackson Miller é professor da Unicinos, já esteve aqui nesse programa à época daquela tremenda mortandade de peixes no Rio dos Sinos, anos depois, portanto, está voltando aqui, e foi diretor técnico da FEPAM. O que tem a nos dizer sobre esse problemão aí? Boa noite. Boa noite, Lazer. Quero saudá-lo, cumprimentar os demais componentes da mesa e destacar nessa matéria o excelente trabalho do Fábio e da Renata, que conseguiram mostrar uma parcela do problema que atinge um importante rio gaúcho. Veja, o nosso estado tem o seu nome, contendo no nosso estado o nome de um rio, né? O Rio Grande, que certamente traz consigo, ou deveria trazer consigo, uma responsabilidade maior no trato destas questões envolvendo os recursos hídricos. Me parece que a matéria ela atingiu o seu propósito de forma bastante objetiva, porque trouxe um problema que já é recorrente. E quando um problema começa a se tornar recorrente, é porque alguma coisa está falhando neste processo. A estrutura que nós conseguimos constatar, acompanhando o trabalho do Fábio e da Renata, demonstrou que algumas regiões do Rio Jacuí vêm sofrendo um efeito maior do que outros. É possível identificar regiões que têm recebido uma demanda na extração de areia e que vem comprometendo a qualidade das suas margens, seja por solapamento, por desmoronamento. Hoje, de uma maneira geral, os dados que são produzidos a respeito da qualidade do Rio Jacuí estão associados às empresas mineradoras. São elas que detêm a informação e repassam essas informações para a FEPAM para que ela possa, né, fazer o seu trabalho de fiscalização. Quando nós estamos viajando e olhamos num morro, a gente vê uma saibreira ou vê uma extração de basalto, é mais fácil você identificar a extensão do dano porque ele é visível. No caso do Rio Jacuí, você imagina uma pedreira para baixo.
e ela tem, dentro da sua característica, um grande volume de água que acoberta a forma de extração. E para você visualizar aquilo que de fato vem acontecendo debaixo da água, você tem que usar algumas ferramentas, você tem que buscar equipamentos adequados que permitam verificar o nível de degradação naquele local. Qual foi o seu período de diretoria técnica da FEPAM? Foi de quando a quando? De 2005 até 2007. Em 2005 nós tivemos um trabalho importante desenvolvido pela Polícia Federal, que culminou com prisões, que culminou com recolhimento de dragas, né? Esses episódios é importante que a gente resgate, porque faz parecer que não se fez nada lá de 2003 para cá. Não, se fez, se avançou efetivamente. O próprio sistema de monitoramento das dragas, o controle mais efetivo, ele vem desses conflitos, né? O que está acontecendo só é que os avanços, eles estão sendo pequenos diante do nível de degradação ambiental que nós estamos presenciando num rio tão importante como é o Jacuí. Os avanços de fiscalização? São poucos. São poucos, e talvez esse seja o ponto que nós retrocedemos nesse aspecto. E por que são poucos? Primeiro porque a questão ambiental no nosso estado, Lazier, e isso pode parecer estranho vindo da minha fala, mas ela não é uma questão importante para os governos, né? A questão ambiental não é uma coisa importante. Se fosse importante, nós teríamos um investimento diferente do que temos. Acha isso, é? Eu acho A sim. questão ambiental não é importante para os governos? Não é importante. E para veja, nenhum desses últimos? Nenhum deles. O que a gente percebe nesse caso? Veja, como é que a FEPAM mede o funcionamento dela? Pelo número de licenças emitidas, né? Ela precisa produzir licenças para viabilizar o desenvolvimento econômico do Estado, o que é um contraditório na maneira como nós tratamos a questão ambiental no Rio Grande do Sul. Nós precisamos de um órgão ambiental que seja estruturante as políticas públicas, né? Hoje a FEPAM é o para-choque do governo do Estado. Agora, deixa eu só lhe fazer uma perguntinha, biólogo Jacques. Por que, estando já esgotadas as jazidas de areia do Jacuí, há mais tempo não se zoneou e liberou o Guaíba, por exemplo, que é tão grande que permitiria extração? Na época já se discutia a possibilidade de abrir, e o Sandro lembra bem disso, de abrir o Guaíba para mineração. Já se discutia isso, foi feito toda uma movimentação. Que pediu. E por que não se fez? Há algumas questões que não foram superadas nesse aspecto, né? Primeiro é a suspeita de uma grande contaminação por metais pesados no sedimento do Guaíba. E acha que existe isso? Os dados que foram trazidos à época, e depois o Carlos pode nos ajudar a trazer essa dimensão, os dados eram preocupantes em alguns pontos estratégicos do Guaíba. Mas pode ter outros pontos possíveis. Pode. Por quê? Porque no momento que você extrai a areia do leito do rio, você solubiliza, você torna disponível aqueles materiais que encontram-se numa situação relativamente estável no fundo do rio. Porque a mineração, ela faz o quê? Ela aspira a água e a areia e devolve a solução disso, né? Aquilo que foi solubilizado ali no meio. Esse é um outro problema que não se levantou na discussão, mas o quanto essas atividades interferem na qualidade da água do abastecimento público, da água utilizada para outras atividades, para dessedentação animal. E o que se verificou naquele momento é que era necessário desenvolver um estudo de impacto ambiental, mas que não fosse pontual. No modelo atual, o EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental, ele é visto de uma maneira pontual e se discutia. Mas por que não se resolveu? Porque vamos raciocinar da seguinte maneira. A construção civil, ela é incontível, isto ela prossegue de uma maneira muito intensa, ainda mais agora. A gente sabe que não se constrói nenhum edifício, nenhuma ponte sem areia. Então não houve previsão de que, uma vez não tendo mais areia para tirar do Jacuí, tem que tirar de algum lugar, senão paralisa completamente a construção civil. Não houve previdência. Se tu me permitir, eu já disse isso para o Sandro quando nós participávamos em conjunto no estado da Câmara Técnica de Mineração, que foi criada nesse mesmo período para tratar dessas questões de uma maneira genérica, porque o Rio Grande do Sul ele é um estado minerador. Nós somos um estado que tem um potencial minerador. Tem muitos rios, né? Muitos rios e tem muito potencial minerário. Nós temos carvão, nós temos calcário, nós temos argila, nós temos saiba, nós temos areia, nós temos pedras preciosas. Existe uma infinitude de bens minerais no nosso estado.
Mas o setor, de uma maneira geral, ele é desorganizado ainda. Ele precisa avançar no sentido de superar as limitações impostas, às vezes, por concorrência, né? E o Sandro traz uma coisa só que eu acho que é importante. Não são todos que fazem isso numa realidade hoje. Vocês sabem quem são os que fazem? Eu acho que é isso que precisa ser estabelecido. Eu venho do Vale lá, Lazer, e tu conhece bem a história do setor de tratamento de efluentes, do setor de curtumes, né? Muito se discutiu aqui. A própria entidade, né? A própria entidade de representação, ela fez uma separação do joio do trigo nesse aspecto, né? E me parece que isso está faltando para se avançar. Olha só a devastação dos barrancos aí, ó. É impressionante o que nós vimos com o Fábio e com a Renata em alguns trechos, né, onde a profundidade medida pelo proprietário da ilha, né, chegou a 11, 12 metros em alguns locais. Então é grave o que nós estamos vivendo e eu acho que esse aspecto foi importante. Eu vou lhe pedir para abrir o próximo bloco e vai nos falar então sobre essa hipótese de que essa devastação seria natural, como disse o Sandro, mesmo sem a extração de areia, se realmente é assim. Vamos ouvir o presidente da FEPAM, Carlos Fernando Niedersberg. Boa noite. Boa noite, Lazer. Obrigado pela oportunidade de novo no teu programa poder prestar esclarecimentos para a sociedade gaúcha. Boa noite, colegas de bancada. Boa noite, telespectadores. Primeiro, parabenizar também a Renato, o Fábio, a RBS por esse trabalho de reportagem que eu acho que auxilia a mostrar... Mesmo com a acusação de que a FEPAM tem sido omissa? Sempre tem um pouco de injustiça no trabalho. Acho que foi injusta a reportagem? Foi nesse particular, foi. Obviamente. A FEPAM está atenta e operosa? Não, a gente tem vários problemas, temos vários problemas sim, ainda para fiscalização. Agora, gostaria de iniciar dizendo que é necessário, é fundamental compreender a distinção de dois casos relatados ali. O primeiro, atividade criminosa, atividade ilegal. A FEPAM é mais um dos entes federados que faz a fiscalização. E digo mais, não deve ser o de ponta. Por quê? Imagina naquelas dragas que estão ali operando claramente de maneira clandestina, que tipo de recepção teria um fiscal ou uma fiscal da FEPAM não armado, não em condições de ter uma... Poderia ir acompanhada... Sim, só nessa circunstância, exatamente. Mas aí, na acompanhada de polícia, digamos, a presença da FEPAM pode ser contributiva nesse caso, mas pode ser dispensável. O importante é que tenha o agente repressivo ali em condições de identificar um crime e prender o sujeito que está fazendo. Mas a FEPAM pelo menos mandou uma comunicação, olha, Polícia Federal... Dei uma batida lá em tal lugar porque estão Não, mas essa atividade clandestina, a gente não tem monitoramento dela. E a nossa fiscalização é um dos grandes deficiências que obviamente temos. O Jackson pode atestar aqui, né, até melhorou um pouquinho. Hoje a gente tem 15 técnicos na DEMIM para fazer isso, na época dele eram 4. Agora, esses 15 técnicos, eles licenciaram no último período, aí nos últimos 10 anos, 8.912 processos. E ainda tem pendentes 1.080. Mas não sobre extração de areia? Não, sobre todo o conjunto da mineração. Esses técnicos não são exclusivos para o Jacuí. São para todo o Estado e qualquer atividade minerária no Estado. Porque a questão toda... Não. O senhor está há quanto tempo na presidência? 2 anos. 2 anos e um pouquinho. Lá na abertura do programa, o doutor Clóvis, que é advogado ambientalista, disse que desde 2002, isto é, há 10 anos... eles vêm denunciando as ilegalidades. Claro, e é de conhecimento da FEPAM isso há muito tempo, assim como várias outras ilegalidades. Só ano passado, o setor de mineração recebeu 500 denúncias no Estado de toda atividade mineradora. Mas não tem apenas... como combater? Claro que tem, mas com recursos muito escassos. Tem que somar esforços de todos os órgãos, Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Civil, Patran, e até hoje não conseguiu somar esses esforços? Não, a gente soma quando possível, por força-tarefa, por uma ação pontual, como o Jacques relatava aqui. Agora, no cotidiano é mais difícil, são órgãos independentes, a dificuldade de comunicação, os sistemas não são interligados. Até no caso da mineração do Jacuí, é uma facilidade nesse sentido, que todos esses órgãos que eu citei têm acompanhamento online do rastreamento que é feito das dragas. Então, só para voltar ao raciocínio, uma coisa é a atividade... fundamental, presidente. Claro, o senhor está há 2 anos, tem escassez de pessoal, mas com 2 anos já dá para fazer alguma coisa. Porque, veja bem, uma equipe de televisão... Sim, mas posso relatar então? Vai relatar. Uma equipe de televisão que não tem esse tecnicismo de uma FEPAM, de uma polícia, vai lá durante alguns dias... e traz esse farto material das ilegalidades. Sim, Lazer, não foram alguns dias, foram 4 meses. Quem dera eu tivesse equipes para ficar 4 meses fazendo o monitoramento exclusivamente do Jacuí. Todos os dias que eles iam, de vez em quando. Sim, mas ao longo de 4 meses, né? Um período bastante expressivo para mostrar a erosão, aquela devastação toda, aquela profundidade onde era praia,
Isso a FEPAM poderia ter feito. Por que estão fazendo isso? Agora, quando o senhor diz, não, nós não temos condições, não temos recursos, aí nós temos que deplorar, cobrar do governo, afinal a FEPAM não pode ser só ela crucificada. Isso, tem vários outros agentes. Como disse aqui o doutor Jackson, até anotei a frase, a questão ambiental não é importante para os governos. A comprovação está aí, escancarada. Os governos não se importam com devastação ambiental. Está mostrado à saciedade. Bom, Lazer, primeiro para as ações concretas que a FEPAM vem tomando e que tomou a partir também da reportagem. A reportagem serve também como um alerta. Para nós, o sistema de monitoramento eletrônico, de cercamento eletrônico, é um grande avanço. Como já foi aqui dito, é pioneiro no Brasil, poucos lugares do mundo realizam, e é uma possibilidade concreta de ter uma fiscalização 24 horas por dia. Porque mais estrutura que a FEPAM tivesse, jamais vai ter possibilidade de ter um recurso humano permanente fazendo a fiscalização. Então, o cercamento eletrônico é um avanço. Agora, os limites vão sendo demonstrados, limite principalmente com relação a quê? A imprecisão do GPS em relação ao distanciamento da margem. Tem uma margem de erro acima do que o fabricante informava, que era de 2,5 metros. Empiricamente, os técnicos da FEPAM, pelo monitoramento cotidiano, já verificaram que essa margem de erro é de 15 metros e, portanto, realmente gera esse problema. Qual é a atitude que a FEPAM tomou hoje? Hoje? Hoje. Bom, parabéns. Não, calma. Uma hoje e a outra eu vou te mostrar que é de novembro. A partir de amanhã, todos os mineradores da região vão receber comunicação que tem 30 dias para se adaptar a uma das duas situações. Uma nova licença, incluindo 15 metros a mais de distanciamento, que é justamente para superar esse problema, né, do erro, do desvio padrão do equipamento. Então, se era 50, vai ser 65. Se era 200, vai ser 215. Acrescentar esses 15 metros, ou a opção de aderir a um novo sistema que o Ministério Público Federal nos sugeriu no dia 20 de dezembro, que já estava em estudo na FEPAM, que é um novo sistema com mais precisão, que elimina, tenho aqui todos os documentos depois, se você quiser dar uma olhada, ele elimina isso. Porque o problema, doutor Niedersberg, parece que são as dragas proibidas, as clandestinas. Não, há as duas. As clandestinas, tem que ser feito fiscalização somada. Os senhores sabem quais são as dragas clandestinas? Não, descobri duas ontem com a reportagem. Essas duas eu Como nunca é que a reportagem descobre e a FEPAM não descobre? Porque a nossa ação de fiscalização é extremamente esparsa. Eu nunca neguei isso. A gente tem muito pouca estrutura para fiscalização. Mas não é só nós. É nós, Patran, Polícia Federal, Ministério Público, todo mundo tem essa ação de intervenção, todos os esforços somados tem que vão tentar minimizar. A reportagem aqui, embora eu estou cumprimentando desde o início. Porque a nossa equipe de reportagem é melhor do que Polícia Federal e FEPAM. Nesse caso, na identificação dessas duas, sim, a gente identificou outras, né? Então, cada situação é uma situação. Bom, com relação ao cercamento eletrônico, então, como eu estava dizendo, o Ministério Público tem uma sugestão feita para a FEPAM no dia 20 de dezembro, que já estava em análise, e que vamos aceitar no sentido de ou aumentar em 15 metros a margem, né, para fiscalização, ou esse novo equipamento que custa na ordem de R$69 mil por draga e com isso elimina essa imprecisão de 15 metros. Um outro comentário acerca do cercamento eletrônico, tu citaste a fala do João, né? João Paulo Antoniazzi de Moraes. Que é da Gente Terra, que isso, é uma empresa monitoradora. Isso, e tem aqui documento dele, que agora eu quero em público contestar ou a informação dele ou do que ele emitiu, dizendo que disponibiliza em tempo real informações como coordenadas de localização, ou seja, ele diz aqui que está monitorando em tempo real todo o conjunto de dragas que operam no Jacuí. Então, essas são uma das ações. A outra, que posso te mostrar aqui também, desde 12 de novembro de 2012, um processo para orientação de novas regras para licenciamento ambiental na mineração. O senhor vai continuar falando no próximo bloco, eu tenho que fazer um intervalo, senão não sobra nada para os blocos seguintes. O nosso telespectador pode opinar sobre o que nós estamos discutindo, o que estão achando, a quem atribui essa devastação toda que a reportagem mostrou desde ontem à noite no Teledomingo e durante o dia de hoje. Basta ligar ou mandar um e-mail para conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. Vamos na volta ouvir um pouquinho mais do biólogo Jackson Miller e voltar um pouquinho mais para o presidente da FEPAM, Carlos Niedersberg. Voltamos.